vou trazer o corte ontem com Pelúcio para vocês acompanharem. Bora. O caso de interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, por parte da sua família e por razões de saúde, faz ressurgir aí um fantasma. Fernando Henrique Cardoso tem uma história de blindagem e a gente vai contar para você agora no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambarda. Olha o fantasma aí, coloquei até uma música sombria aqui, Pedro Zambarda. Conta pra gente que fantasma é esse, mas antes eu quero lembrar pro pessoal seguir o Pedro e se inscrever no Drops de Jogos lá, no @Drops de Jogos. Se você quiser me seguir no @lu.junior, e o Pedro tem o @PedroSólidos nas redes sociais. Vamos lá, Pedro. Lúcio, eu vou contar uma história de um documentário, inclusive, que o Joaquim de Carvalho, que hoje está no 247, foi meu editor, inclusive. Ele fez lá no DCM uma apuração que, inclusive, eu me envolvi. O Paulo Henrique Amorim dizia que o político mais blindado do Brasil era o José Serra. Só que ele elencava em seguida o Fernando Henrique Cardoso. Assim. Tem uma rede de proteção. E veja, gente, filho fora do casamento é uma coisa de foro íntimo, isso não é necessariamente uma notícia. O problema foi o que foi montado, Lúcio, para ocultar essa história, que envolveram mentiras da imprensa, anuência da Rede Globo de televisão. Isso foi tema de um documentário de 10 anos atrás, no DCM, que o Joaquim conversou com essa ex-namorada do Fernando Henrique. Eu vou mostrar só o teaser inicial. Maravilhoso. E aí eu vou mostrar o que eu apurei dessa daí. É importante o pessoal lembrar dessa matéria que a gente publicou na Folha TV, porque o Cacai agora é de advogado do Ciro Nogueira, né, gente? Mas vamos lá. História e o que o Joaquim escreveu recentemente sobre isso. Vamos lá. Eu não vou mostrar o documentário inteiro, tá, gente? É só um trecho. Até o dia que ela encontrou o Fernando Henrique Cardoso num restaurante. Observação, ele era casado com Ruth Cardoso, tá? Ou seja, ele traiu a ex-mulher. Mas isso, volto a dizer, questão de foro íntimo. Isso em 1985, num restaurante em Brasília. Ela engravidou, contou pro Fernando Henrique que estava grávida. Ela teve que divulgar através da revista Veja que ela estava grávida, mas que o pai era uma outra pessoa, era um biólogo que estava em viagem ao exterior. Para se preservar, ele não queria que a gravidez da Miriam fosse revelada. Isso, a gravidez é uma questão pessoal. Deixa de ser pessoal quando você vê que tem toda uma estrutura, se coloca em movimento para preservá-lo. Essa aqui é a Miriam, tá? Eu tomei a decisão de pedir demissão da TV Globo e de ir embora. E eu fui embora para Portugal. Lúcio, ela foi para Portugal com uma mesada da Globo e com blindagem de políticos que incluíam José Serra. O cara que publicou a matéria mentirosa, porque ela diz até hoje que o filho é do Fernando Henrique. O cara que publicou a matéria mentirosa na Veja é uma matéria não assinada, mas a direção da Veja era do Mário Sérgio Conte, que hoje é apresentador do Diálogos da Globo News. Vocês devem acompanhar, ele faz boas entrevistas lá, inclusive. Eu liguei para o Mário Sérgio para perguntar sobre essa história, há 10 anos atrás. E o Kiko publicou um texto baseado numa nota que eu mandei. Não vou comentar, diz ex-diretor da Veja, que deu nota fraudada sobre a gravidez de Miriam Dutra. Como é que foi o diálogo, Lúcio? Narra o Kiko aqui. O repórter Pedro Zambarda entrou em contato com o jornalista Mário Sérgio Conte, ex-diretor da revista Veja de 91 a 97. Atualmente colunista do jornal Folha de São Paulo e apresentador da Globo News. Para a revista Brasil com Z, de fevereiro, lá em 2016, tá, gente? Essa matéria de 10 anos atrás.
de fevereiro, Miriam disse que foi obrigada a contar numa coluna social da revista Veja que estava grávida de um biólogo. Foi Fernando Henrique com Mário Sérgio Conde. Você falou errado o nome dele. SIC, afirmou. Em 2000, o jornalista Palmério Dória, hoje falecido, da revista Caros Amigos, ligou para todos os diretores de redação buscando descobrir por que a história foi abafada. Conte lhe respondeu, aí apoplético fica por conta do Kiko no telefone. Palmério, você acha que eu vou mover uma agulha por você? Você me comparou com Davi Nasser. Davi Nasser, para quem não conhece, é um repórter da imprensa marrom pré-Globo, tá? Repórter da revista sensacionalista Cruzeiro. Eu não sou da sua laia, leve a sua calhordice até o fim. Aí eu liguei para o Mário Sérgio e o diálogo foi esse aqui. Alô, por favor, eu gostaria de conversar com o Mário Sérgio Conte. É ele. Mário Sérgio, tudo bem? Gostaríamos de publicar uma declaração sua sobre o caso Miriam Dutra, Fernando Henrique Cardoso. Ela te acusa de publicar uma matéria mentirosa na Veja. Isso é verdade? Não vou comentar sobre esse assunto. Mas ela afirmou para a revista Brasil com Z, fui eu, Lúcio, fui eu cobrir isso. Foi Mônica Bergamo, foi todo mundo atrás dessa história, tá? Uhum. Mas ela afirmou para a revista Brasil com Z, você não quer desmenti-la? Eu fui legal com o Mário Sérgio. Fui perguntar, você não quer dar a sua versão da história? Não vou comentar sobre esse assunto. Você não deseja mesmo se manifestar sobre isso? Não vou comentar, disse ele berrando no telefone. Já disse 3 vezes que não vou comentar. Essa história, Luz, é daquelas que assim... Ai, não convém. Eu acho que o pessoal não queria contar porque tem mais coisa na história. Tá, essa que é a questão toda. Aí o Joaquim fez um texto recente, publicado agora no dia 4, que faz um resumo da história. Fernando Henrique Cardoso foi interditado sem resolver uma questão que situa entre o problema público e privado, o filho que ele não reconheceu. Certidão do filho da jornalista que trabalhava na Globo continua sem o nome do pai, apesar da imprensa noticiar em 2009 que ele reconhecia Tomás Dutra. O que aconteceu? Durante décadas, um episódio envolvendo a vida pessoal do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso permaneceu envolto em silêncio. Versões contraditórias e lacunas documentais. Hoje, com sua interdição judicial por diagnóstico de Alzheimer em estado avançado, o caso ressurge trazendo à tona não apenas questões familiares, mas possíveis intersecções delicadas entre poder político, grandes empresas de comunicação e interesses privados. No centro da história está Tomás Dutra Schmidt, nascido em 26 de setembro de 91 em Brasília. Oficialmente segue registrado como filho de pai desconhecido. Uma busca no cartório onde foi lavrado o seu nascimento não apresenta qualquer averbação de reconhecimento de paternidade. Olha lá. Avós maternos. Deixa eu ver aqui. Tomás, filho de Miriam e de... Não tem o nome do pai. Pai desconhecido. Em 2009, a Folha de São Paulo publicou que a FHC teria reconhecido o filho em um cartório da Espanha, documento que até hoje nunca veio a público. 2 anos depois, o mesmo jornal noticiou a existência de um exame de DNA que excluiria a paternidade. Esse exame, segundo a jornalista Miriam Dutra, jamais foi apresentado. Tomás não é filho do porteiro, é filho de Fernando Henrique, afirmou Miriam em entrevista concedida em Barcelona em 2016, expressando indignação com o que chama de golpe do DNA. Quando a notícia do DNA foi publicada, Miriam acionou um advogado em São Paulo que fez 2 notificações extrajudiciais a Fernando Henrique, uma endereçada ao instituto que leva o seu nome e outra à residência do ex-presidente, que teria sido assinada por ele mesmo como recebedor. Miriam queria que ele entregasse a cópia do DNA, mas Fernando Henrique teria ignorado os 2 pedidos. Na mesma época, segundo Miriam, ele comprou um apartamento para Tomás em Barcelona, no valor de 50 mil euros, e Miriam, por não ter apoio do filho, não quis mover uma ação judicial. Fui até o apartamento de Tomás em Barcelona, toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Posteriormente, liguei para Tomás, que atendeu, e quando me identifiquei, ele desligou o celular. A trajetória de Miriam Dutra levanta outras questões. Funcionária da TV Globo, ela foi transferida para Portugal em 93, onde permaneceu por longos períodos sem uma atividade profissional regular, segundo seu próprio relato, mas continuou a receber o salário, Lúcio. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Recebi durante anos, declarou ela. Ela afirma ter recebido recursos do Brasil
empresa que operava no setor de free shops em aeroportos brasileiros, enquanto seu proprietário mantinha relações com figuras próximas do governo da época. Para Miriam, sua permanência fora do Brasil não foi casual. Fui mantida fora para não atrapalhar um projeto político. Alguns meses depois da sua transferência para a emissora em Lisboa, Fernando Henrique, o então ministro da Fazenda e responsável pelo Plano Real, anunciou que seria candidata a presidente. A jornalista também sugeriu que a emissora teria sido beneficiada durante o governo FHC, durante financiamentos públicos do BNDES, alegação que nunca foi comprovada juridicamente, até porque Fernando Henrique nunca processou a ex-namorada ou exigiu explicações nos tribunais. Após conceder entrevista a uma revista espanhola revelando detalhes do caso em 2016, na Folha de São Paulo e a mim, na época, no DCM, Miriam passou a ser alvo de um inquérito da Polícia Federal. Posteriormente, ela recuou em parte das declarações. Algumas semanas depois, uma equipe ligada à Fórmula 1, feita pela Globo, esteve em Barcelona e conversou com ela, episódio que levanta dúvida sobre a natureza desse contrato, que foi seguido do recuo da jornalista. Na época, eu estava em Barcelona com Miriam, a convite dela para entrevistas. Ela chegou a me dar uma entrevista que está publicada no canal do DCM, mas depois, quando a equipe da Globo já estava na cidade, ela não quis falar mais sobre o caso. Quando a procurei novamente agora, 10 anos depois, Miriam declarou sem entrar em muitos detalhes: eu tenho nojo de tudo isso. Tomás seguiu sua vida longe do Brasil, estudou na American School of Barcelona, formou-se em Relações Internacionais nos Estados Unidos e construiu uma carreira em instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o FMI, e o Banco Central Europeu. Segundo Miriam, seus estudos teriam sido financiados por Fernando Henrique. Apesar das tentativas de contato feitas por mim, Tomás jamais concedeu entrevistas sobre o tema. Quando perguntei sobre Tomás, ela afirmou: nada sei há anos. Até isso o FHC conseguiu fazer, afastar um filho da mãe. Com a recente interdição civil de Fernando Henrique Cardoso, decisões legais sobre o patrimônio e eventuais reconhecimentos tornam-se ainda mais complexas. Se não houver documentação válida comprovando a paternidade, o caso pode nunca ser formalmente resolvido. Para Miriam, porém, uma questão ultrapassa o campo jurídico. Quando insistir na entrevista, ela responde: para contar o quê? Que Fernando Henrique Cardoso nunca reconheceu Tomás? Uma história encerrada ou não. Publicamente, Miriam Dutra afirma que o assunto está encerrado, mas no plano pessoal, o conflito permanece evidente. Eu sou a última exilada, disse, relembrando a frase que atribuiu à ex-primeira-dama Ruth Cardoso. O caso segue marcado por ausência de provas conclusivas, versões divergentes e silêncio dos principais envolvidos. Mais do que respostas, o que permanece é um conjunto de perguntas incômodas sobre poder, influência e os limites entre o público e o privado no Brasil. Lúcio, eu tenho uma hipótese forte, porque essa história nunca foi muito divulgada na imprensa. Porque o Fernando Henrique não teria sido presidente da República. É possível. É bom lembrar que é uma ala muito conservadora na época voltou no Fernando Henrique em peso, né? Então, esse era uma história que poderia manchar a imagem de um moço conservador, né? Fernando Henrique Cardoso. Agora, ô Pedro, pois não, pode comentar. Não, e uma coisa, tem gente do chat perguntando, né, qual é a notícia? Meu caro, essas são as principais notícias. A gente tem que, quanto estão macetando Lulinha, e eu não sou contra, assim, se o filho do Lula tiver qualquer coisa, que pague. Só que ficam macetando toda vez na manchete o Lulinha. Tá aí o caso do filho do Fernando Henrique, que ninguém fala mais. Ninguém fala mais. E o Joaquim levantou essa história e eu tô levantando agora. Ninguém vai falar nada? Tá tudo certo. A questão não é o filho. O fato do Fernando Henrique ter pulado a cerca, isso não é da nossa conta. Agora, a Globo tá envolvida nisso? A Veja ter publicado uma informação mentirosa? Espera um pouquinho, Lúcio. Tem boi na linha. E Pedro, a gente, obviamente, ninguém deseja mal a ninguém, né? A gente espera que o Fernando Henrique tenha aí uma recuperação. Agora, claro, como a própria reportagem do Brasil 247 falou ali, né? Já se fala em relação a questões jurídicas, a questões legais em relação ao patrimônio que o Fernando Henrique Cardoso deve deixar em breve, né? Uhum. Você é um cara que acompanhou muito próximo a questão do Olavo de Carvalho, né? Uhum. O que você acha que tipo de rolo pode dar nesse caso? Bom dia, SUS. Vamos pingar, gente. Não, o caso do Fernando Henrique, acho que parece que é só esse filho mesmo que teria uma disputa aí dentro da herança, que aparentemente ele paga por fora, né?
ou pagava por fora a formação do rapaz, para ele não ter nenhuma ligação com o pai. O caso do Olavo de Carvalho é mais complexo, porque ele construiu um segundo patrimônio nos Estados Unidos e faz dinheiro no Brasil com a venda dos livros. A venda dos livros do Olavo de Carvalho, que rende dinheiro até hoje, está sendo disputada entre os filhos dele no Brasil e a família dele dos Estados Unidos. Quem encabeçava a defesa dos herdeiros no Brasil era a Heloísa de Carvalho, que faleceu agora, que tinha sido excluída do testamento, que voltou a ser incluída dos irmãos. Infelizmente, ela tirou a própria vida dela no começo desse ano. Mas são questões, gente, eu sei disso, eu entendo a indignação de parte do chat, são questões privadas também, mas são pessoas públicas. Pessoas públicas, a gente tem o direito de fazer as perguntas. Que tem suas imagens públicas, né? E esse é o tipo de coisa que conta, né, para muita gente em relação a decisões importantes. Bom, Pedro, a gente vai continuar acompanhando, inclusive desejando de fato que o FHC tenha melhoras em seu estado de saúde. E querendo saber o seu comentário. Para você que está assistindo, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Um grande abraço, até a próxima. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!